Paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu espero que você esteja bem, esteja saudável seu corpo físico, nas suas emoções, na sua vida espiritual. Espero que você esteja bem. E também espero que você esteja se cuidando, né? Eu costumo dizer aos alunos que tem 2 parâmetros que conduzem a nossa vida. Chama BS e BS, Bíblia Sagrada e Bom Senso. Então, que você se cuide e a gente possa passar com a graça de Deus por esse tempo. Há um livro de um pastor chamado John Stott, que o título é Ouça o Espírito e Ouça o Mundo. E a partir desse texto, desse livro que eu comecei a ler, ele traz a ideia de que a gente precisa caminhar com uma Bíblia na mão e o jornal do dia na outra mão. E a partir dessa leitura, que é uma leitura que eu indico, eu comecei aqui uma reflexão e uma série de pregações expositivas do livro do profeta Abacuque. E nós falamos então, no panorama geral do livro, o Deus que eu quero e o servo que ele espera. Quando Abacuque deseja que Deus responda às suas inquietações, às suas orações, e Deus diz para Abacuque: pera lá, não inverte as coisas não, porque o Deus aqui sou eu, vamos devagar. Depois nós falamos no segundo momento, a partir do capítulo 1, bem específico, no capítulo 1, sobre expectativas humanas e a perspectiva de Deus, que é perigoso a gente caminhar apenas nas nossas expectativas, quando na verdade a nossa micro-história, ela está relacionada com a macro-história que Deus está escrevendo em toda a terra. E falando sobre isso, nós falamos que é perigoso quando a gente caminha só nas nossas expectativas e que precisamos mudar a nossa compreensão de mundo, mudar a nossa cosmovisão, como nós enxergamos nós mesmos, o nosso relacionamento com Deus, cada situação que passa no nosso dia a dia, e fazer essa transição, esse alinhamento. E eu falei, quando estava pregando sobre o capítulo 1, a introdução do texto que eu gostaria de repetir, ela é tão atual, e por isso me chamou a atenção o profeta Abacuque, porque parece que ele está descrevendo hoje o nosso cenário atual. Caos mundial, tragédia no cenário político, miséria, maldade, opressão, tribunais corruptos, lei corrompida, morte em massa, líderes iníquos, tiranos, tempos difíceis, sentimento de abandono, aflição, expectativa de livramento em grandes potências ou possibilidades, oficiais interessados apenas em ganho desonesto, e aí vai. E tudo isso que eu mencionei parece o jornal do dia, mas é apenas o contexto do profeta Abacuque, o tempo que ele vivia. E eu confesso, meus irmãos, que eu tenho gastado tempo lendo esse livro, como de costume. Eu pego um livro da Bíblia por ano e eu estudo ele minuciosamente. E esse ano Deus me deu a graça de estudar Abacuque, e eu fico revoltado, porque parece que é a mesma coisa, não mudou nada. Então, lendo e assistindo o jornal, vendo nas redes sociais, e eu fico indignado com algumas questões que a gente percebe: a corrupção, descaso com a sociedade, o caso gravíssimo de racismo, mais uma vez, o George Floyd, mas muitos outros tiveram e foram abafados, quantos outros terão, falando da maldade humana. O menino Gabriel, o descuido, a negligência para com o próximo, para com alguém que não tem condições de caminhar por si só. Vi no jornal dessa semana um policial que empurrou um idoso, caiu e bateu a cabeça, veio a óbito, e a notícia foi: ele escorregou. E aí um vídeo desmente aqueles que deveriam proteger, mas não estão protegendo. Essa é a realidade do mundo em que a gente está vivendo. E o que mais me chamou a atenção nesses noticiários são líderes, inclusive religiosos, tentando benefícios, oportunidades, favores, no meio de todo um caos. E por último, para encerrar, eu tive que tirar uma foto, porque estamos falando sobre ética cristã, e eu vejo um presidente de uma nação que se tem como um Deus pedir para uma equipe de policiais simplesmente
ir para cima de um movimento, de uma manifestação pacífica, para ir até uma igreja e tirar uma foto com uma Bíblia na mão, como se isso valesse de alguma coisa. Esse é o cenário que a gente está vivendo, e eu fico indignado, e eu acredito que você compartilha da mesma indignação que eu. Mas eu também fico esperançoso quando eu leio a Bíblia Sagrada. Se o jornal do mundo me deixa desesperado, indignado, eu ouço o jornal de Deus e fico esperançoso, fico animado, porque a nossa Constituição diz que o poder emana do povo, e a Bíblia diz que todo poder pertence a Deus. Isso já me anima, já fico aleluiado, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E quando o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele entende isso e ele se volta para Deus, ele não termina o capítulo como ele começa. Ele, na sua caminhada de relacionamento com Deus, ele começa amargurado, inquieto, ansioso, pensando que Deus é incoerente, pensando que Deus é omisso, mas ele não termina assim, porque ele decide se voltar para Deus. E a reflexão que eu gostaria de fazer nessa noite está baseada, a nossa terceira reflexão, no capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Parece que nós vivemos entre expectativas humanas e perspectiva de Deus. Parece que nós vivemos entre o céu e a terra, entre o tempo de Deus perfeito e o nosso tempo. Parece que vivemos entre dois mundos, quando nós temos em nós a viva esperança do reino dos céus, mas quando olhamos para a terra parece que o caos é cada vez pior, parece que não tem fim. Há uma expectativa esperançosa naqueles que confiam no Senhor e leem a sua palavra, mas quando a gente liga a TV, o desespero bate, a angústia bate, desemprego, fome e tantos outros aspectos da nossa sociedade que deixam a gente desesperado. Trabalhadores que perderam emprego, profissionais liberais que não podem trabalhar, empresários que estão falindo. Essa é a realidade do mundo. Parece que vivemos entre dois mundos. Mas há um conselho de Deus a partir do capítulo 2 de Abacuque: caminhe olhando para Deus. As incertezas, os temores, eles fazem parte, não dá para negar. São famílias enlutadas, pessoas aflitas com os parentes hospitalizados, que sabe que entrou, mas não sabe se vai sair, e se sair, for óbito, não pode nem despedir, o que gera uma segunda dor. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo, mas a Bíblia nos propõe nessa noite: caminhe com os olhos no Senhor. Capítulo 2, versículo 1 a 3, o profeta Abacuque, ele tem um posicionamento ali responsável, ele toma a decisão: eu vou me posicionar diante de Deus, eu vou estar atento para ouvir o que o Senhor vai falar para mim. Ele questionou, ele perguntou Deus, e o que me chama a atenção, meus irmãos, é que apesar dos questionamentos de Abacuque, descabidos até, numa certa medida, Deus fala. E isso me deixa contente, me deixa animado, porque apesar das nossas incoerências, da nossa falta de compreensão do agir de Deus, Deus fala com o seu povo. Deus fala com aqueles que o buscam de coração. Deus fala, e nem sempre a gente está pronto para ouvir o que Deus quer dizer. Na maioria das vezes a gente quer que Deus diga algo que a gente já bolou, já pensou, já considerou. E Deus está falando, Deus fala. E quando Deus fala com o profeta, aí do versículo 1 até o versículo 5, Deus dá para o profeta Abacuque respostas que não foram aquelas que ele perguntou. Deus não faz uma só menção dos questionamentos de Abacuque. E por que isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não deve satisfação a ninguém. Ele é Deus. E ele manda o profeta ouvir, prestar atenção e escrever isso. Anote com clareza, Abacuque. Escreve bem grande, de forma fácil de ver e entender. Faça um meu outdoor aí, Abacuque. Para ficar claro, para ficar visível, para ficar na compreensão de todos os que passam aí. O assunto é sobre o futuro. O tempo está correndo, a minha agenda não mudou, não falhará aquilo que eu intento fazer, Abacuque.
E ainda que você pensa que está atrasado, que está demorando, não faz sentido para você, não desiste, não desista, não desanime. O meu tempo, Abacuque, é diferente do seu tempo. Enquanto você acha que está atrasado, eu estou trabalhando no secreto. Enquanto você não vê as coisas acontecerem, eu estou aqui assentado e elas estão no meu controle. A partir do versículo 6 até o versículo 20 desse capítulo 2, Deus diz para Abacuque algumas coisas que são importantes nessa compreensão. O que Deus estava dizendo ao pedir para o profeta Abacuque estabelecer o seu outdoor, é que Deus vai julgar cada um segundo as suas ações. Ele ordena que o profeta proclame o julgamento de Deus aos homens. Nesse tempo que está correndo, na agenda de Deus que está se estabelecendo, cada um está plantando e cada um vai colher o que plantou. E aí por 5 vezes Deus diz ai. São 5 motivos, e esse ai diz de sofrimento, de dor. Coitado, não espere a hora do acerto de contas. Isso é o ai de Deus. E o primeiro ai tem a ver com roubo, versículo 6 até o versículo 8. Coitado dos maus, egocêntricos, arrogantes, que confiam em si mesmo. O ego deles é o seu Deus, a sua divindade. Eles caminham por si só sem considerar o outro, muito menos a mim, Abacuque. Está guardado o momento de acerto de contas com eles. O segundo ai fala da corrupção, versículo 9 a 11. Coitado dos gananciosos, que buscam lucros desonestos por cobiça, indecência, abuso, mentira, falcatrua. Mamon é o seu Deus. Calma, Abacuque, porque o deles está guardado, o acerto de contas virá. Terceiro ai, violência, versículo 12 a 14. Coitado dos exploradores, aqueles que agem com injustiça, com perversidade, com maldade, com descaso e desrespeito ao próximo que eu fiz, a minha imagem e semelhança. Abacuque, não se preocupe com eles, o tempo deles também está reservado. Versículo de 15 a 17, o quarto ai, escárnio. Coitado dos manipuladores, que induzem outros ao engano, tramam com mentiras, maquinam formas de se aproveitar do outro. Eles pensam que são intocáveis. Eles vão colher o que plantou. Eles acham que para eles sempre tem um jeitinho de escapar. Abacuque, não se preocupe. Arrogância é o caminho que eles escolheram. O acerto de contas virá. Não se preocupe. Por último, versículo 18 a 20. O quinto ai de Deus para a idolatria. E aqui, meus irmãos, nós achamos que fala sobre aqueles que clamam socorro, ajuda para um pedaço de pau, de madeira, de pedra, que pedem conselho a um pedaço de ferro. Não é isso, não é sobre isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para o profeta Abacuque, no meio dessa nova percepção, entre esses momentos que você está caminhando, como entre dois mundos, olhe para mim, Abacuque, porque coitado daqueles que tiram Deus em primeiro lugar de suas vidas, para viver segundo as suas próprias vontades, seus interesses e expectativas. Abacuque, calma, o tempo vai chegar, o acerto de contas vai se estabelecer. Isso é um alerta para mim e para você, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o cenário político, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo a descrição do que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para a sociedade que perdeu o senso de dignidade do ser humano, e usa pessoas e ama coisas. Me chama a atenção, porque esse texto é um alerta para todos que tiram Deus de primeiro lugar das suas vidas, buscam em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade, e esquecem Deus. Quando as coisas apertam, procuram Deus. Eu te pergunto, quando estavam fazendo o nosso carnaval aqui de São Paulo, e estavam ofendendo, zombando do Cristo, alguém pensou que poderia um dia precisar da graça e da misericórdia de Deus? Não.
são os escarnecedores, os zombadores que vivem como se Deus não existisse. Haverá um dia de acerto de contas, diz o Senhor por meio da sua palavra para o profeta Abacuque. Abacuque, você está entre dois mundos, não perca os olhos de mim, mantenha os olhos fixos em quem eu sou, naquilo que eu prometi, porque quem está falando com você é Deus. A gente vê essa instabilidade, põe ministro, tira ministro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. Não só na política, trata-se de forma conveniente, disputas de poderes, tira e põe e tira a hora que quer. Você sabe que eu fico aleluiado? Eu quero ver tirar Deus do trono, eu quero ver fazer cair uma só palavra e uma só promessa de Deus nas nossas vidas. Eu quero ver agindo Deus. Quem impedirá, diz o Senhor na sua palavra. Eu quero ver o homem se levantar, eu quero ver quem pode estar de pé diante de Deus quando ele decidir agir. Por isso que eu fico esperançoso na palavra. Ele vai julgar, ele vai acertar as contas. O que Deus estava dizendo para Abacuque é: arrependam-se, voltem-se para mim, não vacilem, rendam-se à minha vontade, porque o povo de Deus tinha se perdido. Pastor, você está falando e não lê o texto bíblico, calma. Porque eu quero tratar sobre 3 verdades maravilhosas para te encher de ânimo, para te encher de esperança, para te encher de consolo. E o primeiro está no capítulo 2, versículo 4. Diz assim um texto sagrado. Depois você lê em casa. Gostaria de poder ler o texto todo, mas você lê em casa com calma, para a gente ganhar tempo. Vamos ler aqui apenas esses 3 versículos e lembrar um pouco da palavra do Senhor. Versículo 4 do capítulo 2 do profeta Abacuque. Olhe para os arrogantes, os ímpios, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A palavra fé, aqui, em algumas versões, o justo viverá pela fé, é emuná, que significa firmeza, fidelidade, estabilidade, confiança, que é resultado de fé, sabe quem Deus é. Soberbos confiam em si. Os arrogantes acham que podem tudo, que sabem tudo, que têm tudo, e acabam fracassando. Porém, o justo, aquele que teme o Senhor, aquele que põe Deus em primeiro lugar, aquele que apesar das suas limitações, todos os dias clama para que o reino de Deus venha e que só a vontade dele seja feita. O texto está dizendo: esse viverá. Deus estava dizendo para o profeta Abacuque: eu sei que é difícil viver no meio de tudo isso, Abacuque. Eu sei que são muitas perguntas, muitos temores. Confia em mim e viva um dia de cada vez. Abacuque, a única coisa que você precisa se preocupar é com a sua fidelidade. E o que Deus diz para mim e para você, o que se aplica de forma prática a nós, a fidelidade a Deus é a nossa responsabilidade e nossa maior preocupação. O restante, Ele é Deus poderoso para fazer ou não fazer, para curar ou não curar. Se Ele já ressuscitou mortos, Ele pode curar Covid. Tudo está de acordo com a sua vontade, não é sobre nós. O que me diz respeito, o que te diz respeito, é estar firme, com fé, confiança, firmados na certeza de quem Deus é. Amós, capítulo 5, versículo 4, Deus diz ao seu povo: buscai-me e vivei. Isaías 49, verso 23 diz assim: aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. E sabe por quê, meus irmãos? Ainda que seja doloroso, ainda que seja trágico perder alguém,
Aqueles que estão em Cristo têm uma viva esperança. As coisas não terminam aqui. O meu corpo não ficará aqui. Há um reino que me espera. O meu mestre foi preparar um lugar para que ele venha e me busque para estar com ele. Eu estarei com Deus. A morte não pode definir a minha história. Ela é conduzida e escrita por Deus. Por mais que isso seja doloroso, o seu Espírito nos consola, o seu Espírito nos anima, e a gente pode dizer: eu estou seguro nos braços do Pai, como cantamos aqui, porque estaremos com Ele eternamente, e ainda que aqui eu tenha que chorar, lá Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Aleluia! Vale a pena ser firme aqui, vale a pena sofrer aqui, e até perder algumas coisas, contanto que eu mantenha minha fidelidade ao Senhor. Segunda verdade que me anima, que me inspira e que Deus trouxe para o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Veja o texto sagrado. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A palavra glória usada aqui pelo profeta é kavod, reputação, honra, dignidade, esplendor, majestade, dignidade. Como eu disse, a nossa Constituição está escrito que o poder emana do povo. E a Bíblia diz: todo poder, toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor pertence a Deus. E o que ele estava prometendo para o profeta Abacuque, no meio de tantas incertezas: vai chegar um dia, Abacuque, em que toda a terra vai se encher do meu caráter, da minha dignidade, da minha bondade, da minha misericórdia, da minha glória, da minha fama, da minha reputação, do meu esplendor. Toda a terra se encherá do conhecimento da minha glória. Vou saber de fato quem eu sou. Meus irmãos, e isso é alegria para alguns. Quando o profeta Isaías, desesperado porque o rei morreu, instabilidade no reino, ele vai para o templo, e lá no templo ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele está ouvindo o som dos céus. Por favor, assista o jornal, mas não deixe que isso defina suas emoções, seu pensamento, o seu comportamento. Ouça o som dos céus: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Seja conduzido por aquilo que os céus estão dizendo, a palavra do Senhor está dizendo. Abacuque fica animado. Nós vivemos para a glória de Deus, não para as nossas vontades. Enganoso é o coração do homem. A gente faz planos, a gente arquiteta ideias. A resposta certa, a vontade boa, agradável e perfeita é dele. Viva para a glória dele, Abacuque. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Eu sou o Senhor e não vou dividir a minha glória com ninguém. E Paulo entendeu isso ao escrever Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viva para a glória de Deus. Deus será glorificado e você reinará com ele. É o que a palavra estava dizendo para Abacuque. Terceira verdade: Deus é soberano, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Para aí. O Senhor está acima. O Senhor está no controle. A sala que governa o universo não está em Brasília, não está na Casa Branca. A sala que governa o universo está lá. Aleluia! Você pode dizer aleluia aí na sua casa? Glória a Deus! A sua história está sendo escrita por Deus. Ele não perdeu o controle. Abacuque, você não está entendendo nada. O seu tempo é diferente do meu. Eu trabalho e você não compreende. Abacuque, descansa, porque eu estou no controle. Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, disse assim: Pai nosso que estás,
Quem manda? Presidente? Ministro? Juízes? Prefeitos? Quem manda? Quem é o soberano? Diz o texto bíblico, Salmo 103, verso 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, todos os que nele habitam, porque foi Ele quem firmou, Ele estabeleceu, Ele trouxe a existência. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, é do jeito dele. Abacuque, desespera não. Entre essas incertezas, esse tempo, entre esses dois mundos e essas realidades que você vive, caminhe olhando para mim. O texto não termina aqui. Traz um conselho para o profeta. O que diz aí a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui com a gente? Toda a terra cale-se diante dele. Estou trabalhando. Abacuque, silencia tua alma. Abacuque, não deixa as suas emoções, a sua percepção te desestabilizar. Você está firmado na rocha. Quieta, alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado entre os querubins. Ele fala e a sua voz estremece os montes. Por uma só palavra ele trouxe à existência tudo que existe. Deus é soberano. Meus irmãos, o que isso diz para mim e para você? Não passe, não saia dessa pandemia da mesma forma. Ouça o jornal, sim, mas ouça o jornal de Deus. Esteja firme no Senhor. Caminhe olhando para o autor e consumador da sua fé. Caminhe olhando para Deus. Confia nele. Ele será glorificado, Ele vai estabelecer o seu propósito, o seu plano sobre a minha e a sua vida. Ele age e ninguém pode impedir. Reverência, temor diante de Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reflita sobre os ais de Deus. E se anime, se encoraje, se anime, seja consolado, fortalecido pela palavra do Senhor. Parece que tudo isso aqui Paulo entendeu e de outra forma disse assim em Romanos capítulo 12, 2: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Eu quero orar com você. Quero pedir para você fechar os seus olhos, para se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor visite agora o coração que está triste, que está abatido, consolando, encorajando, animando. Essa alma, Senhor, que está inquieta, com o espírito perturbado. Senhor, em nome de Jesus, silencia. Porque está abatida a minha alma. Espera em Deus. Todos aqueles que confiam no Senhor não ficarão frustrados. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor gere no coração dos teus filhos e das tuas filhas a verdade da tua palavra, paz que excede o entendimento, guardando a mente e o coração. Senhor, e todos aqueles que estão desalinhados, que estão caminhando perdidos,
ou que pelo Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo e os nossos olhos sejam fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Senhor, que por meio do Teu Espírito, Teu povo seja fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Que quando o dia mau chegar, ó Deus, bater na nossa porta, nós estejamos firmados na Tua palavra. Nos ajude a buscar o Teu reino e a Tua justiça, crendo que todas as coisas o Senhor vai acrescentando dia após dia. Senhor, o Senhor é poderoso para curar. Quantos milagres na história bíblica e na história da humanidade o Senhor não fez. O Senhor ainda é o mesmo. A Tua palavra diz em Hebreus 13 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é poderoso para tocar agora e curar quem o Senhor desejar. Mas o Senhor também é Deus soberano para cumprir a Tua vontade. Então nos dê graça, Senhor. Nos dê graça para caminhar e ter fé, ainda que a gente não entenda e não compreenda o Teu jeito de agir, mas que em tudo isso a gente passe crescendo e sendo transformado por Tua palavra, a ponto de adorar o Senhor independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente, Senhor, daquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos viver pelo que cremos, e então abrir os nossos lábios e adorar o Senhor, bendizer o Senhor e glorificar o Teu nome, certos que há um lugar cheio de esperança, há um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria que nos aguarda, e é para lá que estamos caminhando. Então nos ajude, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, para a Sua glória, amém.